Olá, hoje eu vou falar sobre a polêmica, a mais polêmica de todas, pelo menos entre os economistas, né? Mais Estado ou menos Estado? Qual é a função do Estado em nossa sociedade? Vamos lá. Eu me considero aquilo que se chama de reformista, né? Que é o sujeito que defende um sistema capitalista com intervenção do Estado. Na Europa o pessoal gosta de chamar isso de social-democracia. Mas nesse vídeo eu vou falar um pouco mais detalhadamente, embora não tenha como abordar todos os pontos, senão ficaria um vídeo de mais de 1 hora. Mas eu vou pegar os principais pontos para explicar quais são os setores em que o Estado deve atuar, onde o Estado deve regular, onde o Estado deve deixar a iniciativa privada atuar. Em primeiro lugar, o Estado ele deve oferecer os serviços essenciais da sociedade, né? Quais são esses serviços essenciais? Saúde, educação, acesso à cultura e acesso a esporte. Mas isso tem uma explicação. Não é simplesmente chegar a dizer, isso aqui tem que ficar a cargo do Estado, simplesmente porque tem que ficar, isso aqui é papel do Estado porque é papel do Estado. Inclusive esse é um calcanhar de Aquiles que a turminha do barulho lá do MBL e a turminha lá dos unicórnios e duendes, dos anarcocapitalistas, gosta de pegar quando vai discutir com um esquerdista, porque normalmente as pessoas não sabem explicar por que os serviços essenciais têm que ficar a cargo e a responsabilidade do Estado. Vou explicar aqui, olha só. Na verdade eu já falei resumidamente em outros vídeos. Saúde, por que a saúde deve ser um serviço oferecido pelo Estado? Olha, a saúde não é um serviço qualquer, a saúde não é como entregar pizza. A saúde não é como um serviço de TV por assinatura, um serviço de internet. É um serviço diferenciado, não é mercadoria. Por quê? Quando eu estou me beneficiando de um serviço de saúde, esse benefício não é somente para mim, esse benefício é para toda a sociedade, principalmente quando se fala de saúde preventiva. Imagine a campanha, por exemplo, de distribuição grátis de camisinha. Isso é um benefício para a pessoa somente? Não, é um benefício para a sociedade. Isso é um controle de epidemia. E é importante que tenha uma entidade que ofereça de maneira gratuita e que, além disso, faça campanha para que a maior quantidade de pessoas possível use camisinha, porque é um bem para a comunidade. Mesmo se eu não receber a camisinha gratuita, eu sou beneficiado por tabela. Campanha de vacinação, a mesma coisa. Não basta oferecer o serviço, tem que ser gratuito e tem que fazer campanha. Então, se a iniciativa privada for arcar com esse serviço, vai vender a vacina, não vai dar a vacina para as pessoas. Então isso vai reduzir a quantidade de pessoas que vai ter acesso. Quem perde com isso é a sociedade, porque vacinação também tem a função de controlar a epidemia. Então quando se fala em medicina preventiva, é mais fácil visualizar por que é o Estado que deve oferecer esse serviço. O controle do mosquito da dengue, por exemplo. Qual é a empresa privada, né, se fosse a saúde toda privatizada, qual a empresa que iria, qual é o laboratório, enfim, a clínica que iria arcar com esse serviço? De sair de casa em casa, colocando aquele pozinho no tanque e conversando com as pessoas, mostrando o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito para prevenir a epidemia da doença da dengue. Não existe demanda para isso. Quem tem que fazer esse serviço é o Estado. Até mesmo quando se fala de saúde combativa, né, não somente a saúde preventiva, mas a saúde combativa também, imaginem um sistema completamente privado de saúde. Ou seja, todo mundo ia ter seu seguro saúde e tal, mesmo supondo que todo mundo tem condições de ter. Vamos partir desse princípio, né? Eu não vou entrar nessa discussão. Mesmo supondo que todo mundo tem condição de ter o seu plano de saúde, vamos supor que o sujeito não quer ter. O sujeito, não, eu quero economizar esse dinheiro, eu acho que não vou ficar doente por agora não, né? Eu sou jovem, vou economizar esse dinheiro para poder gastar em outra coisa, para poder poupar e depois eu faço meu plano de saúde. Aí esse sujeito vai e descobre que tem um câncer no cérebro, botar uma coisa bem grave aqui, né? E precisa aí fazer um tratamento que custa, sei lá, 50 mil reais, entre cirurgia, quimioterapia, radioterapia, por aí vai. E aí, o que é que a sociedade vai dizer a esse indivíduo? Olha, fazer o que, né, bicho? Tu não quis, o plano de saúde vai morrer, né? A gente vai oferecer aqui pelo menos uma morfina para você morrer, mas de maneira menos indolor. Então veja, aí é uma questão ética, uma questão moral e uma questão de senso de humanidade. Nós vamos deixar o sujeito morrer simplesmente porque ele preferiu não ter o seguro-saúde? O serviço de saúde não é uma mercadoria, é necessário que o Estado ofereça.
Educação. Educação segue o mesmo princípio, eu já falei aqui em outro vídeo. Educação não é mercadoria. Todo mundo precisa aprender relações de gênero, todo mundo precisa aprender relações de raça, todo mundo precisa aprender história. Porque isso é um bem para a sociedade, isso é um bem para a comunidade, certo? Então não é um bem apenas individual quando você aprende um conhecimento. Ao aprender esse conhecimento, a sociedade também ganha com isso. E é por isso que o Estado deve normatizar, deve definir as diretrizes da educação. Olha, mesmo que você não queira estudar relações de gênero, meu amigo, você vai ter que estudar. Porque isso é importante para a convivência da sociedade, para as pessoas ficarem menos machistas e por aí vai. Mas além disso, tem uma questão que eu acho que é até mais importante, que é quando se fala de liberdade. Olha, os liberais, eles tratam do conceito de liberdade de maneira extremamente superficial. Existem dois tipos de liberdade, a liberdade substantiva e a liberdade formal. O que é a liberdade formal? A liberdade formal é o que a lei me garante. Por exemplo, a lei permite que eu seja médico. A lei não me proíbe de ser médico. A lei também não proíbe uma criança da favela que trabalha desde os 7 anos de idade ser médico. A lei não proíbe. Só que quando você fala de liberdade substantiva, a gente fala de capacidade. E a ideia de capacidade tem a ver com as condições concretas para você fazer determinadas escolhas. Agora me diga, uma criança que trabalha desde os 7 anos de idade para ajudar a sustentar a família, ele tem a liberdade de escolher ser médico? Tem realmente essa liberdade? Ah, eu quero ser médico. Não. Então, quando se fala de liberdade concreta, ou seja, as ferramentas, as possibilidades reais de o sujeito fazer uma determinada escolha, aí eu tenho uma diferença entre liberdade substantiva e liberdade formal. Então é importante que o Estado ofereça uma educação pública e gratuita para toda a sociedade. Nós precisamos chegar nesse patamar. Os países europeus, muitos deles já chegaram nesse patamar. Nós um dia chegaremos, com fé em Deus. Quando chegarmos nesse patamar, todo mundo vai ter a mesma educação pública. Não vai ter escola de rico, escola de pobre, escola de alta qualidade, escola de baixa qualidade. Isso permite com que as pessoas tenham mais liberdade substantiva. Quem tem que arcar com isso é o Estado, meu amigo. Vou entrar agora na parte de esporte e de cultura. Olha, nem todos os esportes conseguem recursos para se manter através de patrocínios, por falta de demanda. Você já foi no campeonato de tênis de mesa? Você que está assistindo esse vídeo. Você já foi no campeonato de karatê? Você já assistiu o campeonato de karatê? Não, né? Pois é, são esportes que não são populares no Brasil. No entanto, é importante que a sociedade seja incentivada a praticar esporte, seja ele qual for. Eu conheço uma pessoa aqui em Feira de Santana, na minha cidade, faixa preta de karatê, competidora internacional, né? Já viajou para outros países para participar de competições, mas nunca conseguiu R$1 nem do município, nem do governo do estado, nem da União e nem de empresa nenhuma. Ela fica dependendo de ajuda de parente, de fazendo rifa, fazendo isso e aquilo para conseguir recursos para poder viajar e competir. Essa situação dela provavelmente não vai mudar porque é um esporte que não é popular aqui no Brasil, que não tem demanda, não tem visibilidade, então as empresas não têm interesse em patrocinar, diferente do futebol. Quem tem que bancar isso então é o Estado, amigo. Porque praticar esporte é importante para a sociedade. Toda hora sai uma pesquisa aí mostrando que comunidades em que tem programas de inserção da garotada em práticas esportivas, há uma redução do uso de drogas, há uma redução da criminalidade. A prática de esportes é importante para a comunidade. Cultura é a mesma coisa. Você acha que somente a elite aprecia determinados tipos de arte? Por quê? Teatro, cinema, principalmente o cinema mais de alto nível, vamos dizer assim. Por que que as pessoas mais humildes elas contemplam tipos de arte mais rasteiros, tecnicamente, vamos dizer assim? Porque as pessoas não foram educadas para isso. Então quem tem que inserir essas pessoas dentro desse mundo, do mundo artístico, quem tem que incentivar a cultura, a incentivar as pessoas a praticar, a desenvolver arte é o Estado. Porque nem toda obra de arte tem demanda para que essa pessoa sobreviva sozinha, para que essa pessoa não precise de nenhum incentivo. Para quem toca rocha é fácil, tem demanda para isso. Mas para um artista plástico lá da favela, como é que ele vai desenvolver sua aptidão? Tem que ter um incentivo do Estado. Não tem demanda para o cara. Até ele encontrar a demanda dele vai demorar um pouco. Até tem demanda, né? Mas além disso, na parte da economia, eu acredito que o Estado ele deve
ser detentor de setores estratégicos, né? Extração e distribuição de petróleo, distribuição de água, energia, setor financeiro e por aí vai. Por que é importante isso? Vou citar logo exemplos para ficar mais rápido, mais fácil de entender. Em 2012, a presidente Dilma baixou a taxa de juros para 7,25% ao ano, né, a taxa básica, a taxa Selic. E, muito provavelmente por motivos de concentração, de oligopólio do setor financeiro brasileiro, os bancos aqui no Brasil, os bancos não estavam repassando essa taxa de juros. Ou pelo menos estavam demorando para repassar essa taxa de juros para a população, essa queda na taxa de juros. Então, o que a Dilma fez? Olha, vocês não vão repassar não? Beleza, vou usar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para forçar vocês a repassarem via concorrência. Então, baixou os juros da Caixa Econômica e do Banco do Brasil e, pela concorrência, o Bradesco, o Itaú, o Santander e por aí vai tiveram que baixar também a taxa de juros, tiveram que seguir o caminho. Certo? Então, veja como é importante o governo ter esse braço, né, em um setor estratégico que é o setor financeiro. Na Petrobras aconteceu uma coisa parecida. Durante um grande tempo, um longo tempo, a Petrobras assumiu um rombo para poder pagar parte da nossa gasolina. Então, por isso que teve esse estouro do preço da gasolina 2 anos atrás, sendo que tinha muito tempo que a gasolina subiu o preço muito lentamente, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, porque a Petrobras estava assumindo esse rombo, pagando parte da gasolina, porque o preço do barril de petróleo estava alto. Com isso ele controlava a inflação e também melhorava o acesso da população à gasolina, né? Isso interfere em custo de transporte e por aí vai. Então é importante o governo ter esse braço de atuação também. Aí a pessoa que está assistindo esse vídeo, né, a turminha do barulho principalmente, vai dizer, mas foi isso que quebrou a Petrobras, tá vendo aí? Não foi isso que quebrou a Petrobras, foi uma junção de fatores. Foi isso somado com a corrupção, que desviou aí muitos bilhões de reais, e também a posterior queda no preço do barril de petróleo. Despencou o preço do barril de petróleo, sendo que a Petrobras exporta petróleo bruto, então foi afetada com isso. Então foi essa junção de fatores que quebrou a Petrobras. Se fosse somente o controle do preço da gasolina, acredito que não teria quebrado. Então esses setores estratégicos, quem tem que ficar com a responsabilidade é o Estado mesmo, né? Mas quando se trata do setor produtivo da economia, quem deve produzir computador, quem é que deve produzir celular, quem é que deve produzir lâmpada, ventilador e por aí vai? É o Estado? Não. Aí, nesse caso, o Estado tem que delegar ao setor privado. E isso tem uma explicação. Não é somente uma frase pronta dizer, o Estado não tem que se meter nisso. Não é que o Estado simplesmente não tem que se meter. É que, para melhorar o padrão de vida de uma sociedade, é necessário aumentar o PIB. Às vezes o pessoal de esquerda tem um pouco de dificuldade de internalizar isso, mas, meu amigo, não se engane. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, esses países altamente desenvolvidos da Europa, eles só têm esse padrão de vida alto, né, educação de qualidade, de graça para todo mundo, saúde de graça e qualidade para todo mundo, porque eles têm um PIB elevado. Eles têm um PIB per capita elevado. Por quê? Eu só posso gastar aquilo que eu tenho. Riqueza não é dinheiro, riqueza é mercadoria e serviço, é PIB. Então, quanto maior o PIB, mais o governo arrecada e mais recursos o governo vai ter para poder oferecer saúde gratuita, educação gratuita. Então, o PIB precisa crescer. Eu não sou dos economistas que veneram o PIB, eu vou gravar um vídeo posteriormente sobre isso, né? Eu não quero entrar nisso agora, mas o PIB precisa crescer. E o setor privado é quem mais tem condições de fazer isso. Por quê? Para aumentar a produção da economia, eu preciso melhorar a produtividade, ou seja, o que é melhorar a produtividade? É produzir mais com menos recursos, ser mais eficiente. Isso depende de especialização da mão de obra, isso depende de tecnologia e por aí vai. E quem melhor inova é o setor privado. Por motivos óbvios, né? Se existem interesses privados, interesses de aumentar a lucratividade da empresa, interesse do empresário em ficar rico, ele vai se esforçar ao máximo para poder criar formas de inovar, de melhorar a produtividade. De maneira geral, o Estado ele não tem a mesma capacidade do setor privado de gerar inovação, de melhorar a produtividade. Mas isso não quer dizer que o setor privado deve atuar de maneira livre também, sem regulação. Não. O livre mercado ele tem efeitos colaterais pesados, o Estado deve entrar regulando isso. Os liberais têm a doce ilusão de que o capitalismo tende à ampliação da concorrência, isso é uma fantasia.
O capitalismo tende a concentrar cada vez mais capital, e é por isso que no Brasil, por exemplo, existe uma regulação nesse sentido, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão que regula a concorrência, que vai dizer o seguinte: olha, amigo, se você tiver uma fatia muito grande do mercado e você quiser fazer uma fusão com outra empresa que tem uma fatia enorme e você for gerar ali uma espécie de monopólio, sei lá, 80%, 85% do mercado, o que já pode se configurar pela lei um monopólio, então o CAD vai dizer: olha, você não pode realizar essa fusão, vamos negociar, você vai ter que abrir mão aí de algumas marcas, de algumas submarcas ligadas à sua empresa para poder você fazer a fusão. Porque quando se gera um monopólio, quando uma empresa, um grupo detém uma fatia muito grande do mercado, isso é ruim para o consumidor, porque essa empresa, esse grupo passa a ter um grande poder de controlar preços, né? E eles vão elevar os preços e os consumidores vão ter que pagar. É o poder do monopólio, né? O poder de manipulação de preço que o monopólio tem. Controlar a concorrência é importante. Não só isso, tem vários tipos de regulação, de intervenção que o governo precisa fazer para poder eliminar as falhas que o mercado traz para a sociedade. Eu poderia falar de outros tipos de regulação aqui, mas ficaria muito longo o vídeo, mas basicamente é dessa forma que eu penso. Um capitalismo regulado pelo Estado. Compartilha esse vídeo, principalmente para os liberais, né? Compartilha para os esquerdistas também, mas para os liberais principalmente, porque é um pessoal que, sobretudo os anarcocapitalistas, vivem num conto de fadas, no mundo de unicórnios e duendes, e achar que o livre mercado vai resolver tudo. Não vai resolver. Valeu? Se inscreve no canal também. Tchau!